Estamos de volta ao vivo com o debate entre os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Eu lembro mais uma vez que o nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da RIC TV Record, pelo portal ND Online, pelo portal ricmais.com.br. Tem também a cobertura minuto a minuto no Twitter e as fotos dos bastidores do debate no Instagram da RIC TV Record. Você pode participar, deixar seu comentário nas nossas redes sociais, sempre com a hashtag #MeuVotoDecide. Tem também a tradução em Libras e a audiodescrição. Nesse segundo bloco, as regras são essas. Acompanhe no VT. Neste segundo bloco, os candidatos vão responder a perguntas elaboradas pela produção da RIC TV Record, com base na série de 10 reportagens Desafios de Santa Catarina. Os temas das perguntas vão ser sorteados ao vivo pelo mediador. Um sorteio ao vivo também vai definir o primeiro a responder. O candidato que vai responder escolhe na hora, após o sorteio do tema, o candidato que vai comentar. Quem comentou será o próximo a responder e escolher quem vai comentar, e assim sucessivamente. Não pode haver repetição de candidatos nessa rodada. Vamos aos tempos. 1 minuto para a resposta, 1 minuto para o comentário e 30 segundos para a réplica. Bom, os candidatos poderão solicitar direito de resposta em caso de ofensa pessoal. Esse pedido deve ser feito pelo candidato ao mediador do debate e vai ser analisado pelo consultor jurídico da RIC TV Record. O mediador vai informar no ar se o pedido foi ou não concedido. Se for acatado, o candidato que solicitou vai ter 1 minuto para suas considerações. Vamos agora então sortear o primeiro candidato que começa a responder esta série de perguntas da produção. Aqui estão os nomes dos candidatos neste pote. Vou tirar aqui o nome do candidato. E quem começa respondendo é o candidato Mauro Mariani, do MDB. Candidato, quem o senhor escolhe para comentar a sua pergunta? Gessé Pereira. Bom, vamos então sortear aqui o tema do questionamento, que será feito por mim. O tema é mobilidade e o futuro da Hercílio Luz. Vamos então ao questionamento. Já tenho aqui as fichas com as perguntas. Então, vamos agora ao questionamento. Candidato, o acesso às pontes da capital representa um gargalo para a mobilidade urbana. A ponte Hercílio Luz está sendo restaurada e laudos técnicos mostram que a Colombo Salles e a Pedro Ivo precisam de uma reforma urgente. Se eleito, como irá lidar com esse desafio? 1 minuto, por favor. Olha, mobilidade urbana é um dos grandes desafios das grandes cidades. E aqui, na Grande Florianópolis, não é diferente. Assim como Joinville, assim como Blumenau, assim como Chapecó, assim como a região de Itajaí. Nós precisamos concluir a ponte Hercílio Luz, dando um destino para ela para ajudar na mobilidade urbana. Já foi investido muito recurso, agora tem que concluir. E nós vamos ter uma interface do governo do estado para ajudar os municípios, para fazer a articulação. Porque hoje mobilidade urbana não se consegue resolver apenas com uma ação municipal. Tem que ser uma ação articulada nos municípios que compõem a região metropolitana, especialmente aqui em Florianópolis. Quanto às pontes, Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, nós vamos recuperar imediatamente, sob pena de perdermos esse patrimônio de Santa Catarina. Atuação firme e forte na infraestrutura catarinense e com foco na mobilidade urbana dos centros urbanos de Santa Catarina. Candidato, 1 minuto. Meus catarinenses, amigos, a região de Florianópolis, eu sei que vocês amam essa ponte, Hercílio Luz, eu também acho linda o cartão postal de Florianópolis, mas o que foi investido nessa ponte ao longo dos anos agora foi 800 milhões. Esses 800 milhões foi o custo da obra da ponte Anita Garibaldi em Laguna, que tem 2,8 quilômetros. E a ponte aqui, Hercílio Luz, ela tem apenas 820 metros, não tem 1 quilômetro. Quer dizer, uma ponte para reformar, uma ponte de 820 metros, está custando mais cara que uma ponte nova de 2,8 km. Então, significa que alguma coisa está errada. Outra, a mobilidade urbana não vai se resolver com aquela ponte. A mobilidade urbana vai se resolver com uma nova ponte, com uma nova via expressa, com uma nova entrada em Florianópolis, sim. Mas para isso nós temos que fazer um governo justo, um governo econômico e um governo sincero. Não ficar jogando dinheiro fora com obras onde a gente sabe que não vai ter resultado. Obrigado, candidato, pelo seu tempo. Candidato Mauro Mariani, 30 segundos, por favor. A pior obra é a obra inacabada, a obra que não se termina.
Por isso, nós vamos concluir a reforma da Ponte Hercílio Luz, vamos utilizá-la como equipamento urbano para ajudar a resolver a questão da mobilidade em Florianópolis. Mas, claro que só ela não vai resolver. Nós precisamos a via expressa ser atualizada, e especialmente a BR-101, com as marginais em viaduto, projeto esse que já está em andamento junto à NTT, porque o contorno de Florianópolis vai resolver 13% apenas do movimento. A solução é a BR-101... Obrigado, candidato, pela sua resposta. Vamos agora a mais uma pergunta baseada na série de reportagens Desafios de Santa Catarina, neste bloco do debate com os candidatos ao governo. Quem faz a pergunta agora, quem responde a pergunta, melhor dizendo, é o candidato Gessé Pereira. Candidato, quem o senhor escolhe para comentar a sua resposta? Pode ser o Décio Lima. Vamos sortear, então, o tema da pergunta, que está aqui no nosso pote dos temas. E o assunto sorteado é saúde e o alto custo. Vamos, então, à pergunta sobre saúde. E o tema é o seguinte, candidato, dados do Portal da Transparência mostram que as receitas para a saúde do Estado aumentaram 40% entre 2011 e 2017. Mas o acréscimo de verbas não tem sido suficiente. No mesmo período, o número de ações judiciais movidas por pessoas que não conseguiram medicamentos e cirurgias aumentou. Se eleito, como administrar o orçamento da saúde e tornar o sistema mais eficiente? 1 minuto, por favor. Amigo catarinense, eu não sei como que a verba da saúde não está dando certo. Em 2015 a 2017, o governo estadual não realizou repasse algum para os municípios para realização de procedimento de consultas e exames de média e alta complexidade. Desses 2 anos, foram 69 milhões que o governo deixou de efetuar para os municípios, para ajudar os municípios. E mesmo assim diz que ainda está faltando dinheiro. Como está faltando dinheiro se o governo não está investindo? Eu vou economizar o dinheiro público, vou gastar com a saúde do povo e também nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer parceria público-privado para acabar com essas filas de cirurgia, de exames, porque o povo não tem que esperar. O povo tem direito, a Constituição dá o direito ao povo, mas infelizmente as prioridades são outras. Nós vamos colocar um secretário da saúde, um médico, uma pessoa que conhece a saúde, inclusive o meu vice é médico, e ele vai nos ajudar nesse sentido. Candidato Décio Lima, por favor. Olha, Gessé, o diagnóstico da saúde em Santa Catarina é preocupante. 500 mil, neste momento, de catarinenses estão na fila para receber um atendimento de saúde. Você que está em casa nos acompanhando sabe a ausência do Estado, um Estado invisível que não garante aquilo, inclusive, que é sua obrigação por lei, com os contenciosos que já foram mencionados aqui, de pleitos na justiça, inclusive para poderem receber o seu atendimento. Nós vamos criar um sistema único de saúde em Santa Catarina, envolvendo a filantropia, a estrutura do Estado e a saúde básica, e colocar a saúde num aplicativo de celular, para que o cidadão possa marcar a sua consulta, marcar o seu exame e efetivamente o Estado cumprir com a sua obrigação. Mais um dado que eu quero passar, em 2017, o governo deixou de enviar para os hospitais filantrópicos 11 milhões e meio. 11 milhões e meio o governo deixou de enviar. Em compensação, o governo do Estado, em 2017, gastou 110 milhões com publicidade e propaganda. O que vale mais, a saúde ou propaganda e publicidade? Eu vou ter prioridade. A saúde do cidadão, para mim, vale mais do que tudo. Para isso, vote Gessé Pereira 51, para nós renovar. Obrigado, candidato. Vamos então a mais um questionamento. Agora quem responde a pergunta é o candidato Décio Lima. Candidato, quem o senhor escolhe para comentar a sua resposta? Camazão. Bom, vamos então sortear aqui o tema para o candidato Décio Lima comentar e o candidato Camazão fazer o comentário, a réplica. O tema escolhido está aqui. Duodécimo é o assunto. Vamos então ao questionamento sobre o duodécimo. Candidato, Santa Catarina é um dos estados que mais repassa verbas para os demais poderes. A Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a UDESC consomem 22% de toda a receita líquida do estado. Se eleito, o senhor pretende propor a redução deste percentual? 1 minuto, por favor. Um novo pacto federativo
com harmonia e respeito a todos os poderes. É assim a fórmula correta do modelo republicano que nós estamos vivendo, mas com grau de responsabilidade. A responsabilidade com as políticas públicas da saúde, da educação, da segurança pública. Portanto, eu vou chamar todos os poderes para que nós possamos horizontalizar esse debate, mas, sobretudo, dando o exemplo. Nós não podemos continuar com uma estrutura do Estado do tamanho que ela é. Vou extinguir as ADRs, que se transformarem em subdiretórios de partidos, e vamos auditar, sobretudo, os próprios públicos que também hoje consomem 6 bilhões e 700 milhões dos cofres de Santa Catarina, que não é folha de pagamento de servidor, é para apenas manter o Estado na sua estrutura que, no meu entender, arcaica, velha, do tempo do carimbo. Nós temos o compromisso com esse diagnóstico que a RIC Record faz do 12º. Esses termos às vezes são muito complicados, mas isso quer dizer o seguinte: é esse mecanismo que permite que um juiz receba mais de auxílio moradia tendo casa do que um professor recebe de salário para trabalhar o mês inteiro. Então nós vamos rever os repasses ao judiciário, ao legislativo, ao Tribunal de Contas, porque não dá mais para a gente gastar tanto dinheiro com a manutenção de estruturas que lá no final do ano às vezes devolvem os recursos. Nós vamos cortar essa gordura que tem para queimar, tanto na Assembleia como no Judiciário, para investir nos serviços públicos essenciais, saúde, educação e segurança. Nós temos a coragem de fazer, de enfrentar os privilégios e a corrupção, porque é só assim que nós vamos ter dinheiro para aquilo que realmente interessa. Chega de mordomia no Judiciário e no Legislativo. Nós vamos fazer esse enfrentamento e vamos precisar de você para ganhar, porque essa batalha vai ser difícil, mas nós temos a coragem para fazer essa luta junto com você. Eu não acho difícil, Camazão. Nós vamos fazer um novo pacto republicano com a participação da sociedade, o controle da sociedade. Eu acho que o povo brasileiro, do modo geral, e principalmente o povo catarinense, cansou de ver privilégios na estrutura do Estado, como está acontecendo há 16 anos, e, ao mesmo tempo, a precarização dos serviços públicos, como da saúde, educação, segurança, geração de empregos. Nós vamos interromper tudo isso. Muito bem, vamos então a mais uma pergunta. Agora quem vai responder este questionamento é o candidato Leonel Camazão. Candidato, quem o senhor escolhe para comentar a sua resposta? Gelson Merizio. Muito bem, vamos então sortear o tema, baseado na série de reportagens Desafios de Santa Catarina. E o tema escolhido para esta pergunta está aqui. Infraestrutura é o assunto deste questionamento. Candidato, nos últimos 5 anos, o governo do estado desembolsou quase 5 bilhões de reais para manter as nossas estradas, que continuam com problemas sérios de manutenção. O custo, em média, é de R$ 126 mil por quilômetro quadrado, segundo o DENIT e o DEINFRA. Se eleito, o senhor pretende entregar a concessão das rodovias à iniciativa privada? 1 minuto, por favor. Rodrigo, eu não pretendo entregar a iniciativa privada, porque sempre que se fala disso, se esquece de falar uma coisa. Conceder rodovia para a iniciativa privada é igual pedágio. E eu acredito que o governo de Santa Catarina não só pode, como deve fazer a manutenção das rodovias de todo o estado, porque nós pagamos os nossos impostos para isso. O problema é quem não paga os seus impostos em dia, porque nós temos 14 bilhões de ICMS sonegados em Santa Catarina em ações judiciais que estão cobrando, e também temos a farra das isenções fiscais promovidas pelo governo do Raimundo Colombo e do Pinho Moreira. Então nós precisamos rever essa questão, porque eu prefiro cobrar imposto de quem está deixando de pagar e fazer as rodovias, do que penalizar os mais pobres mais uma vez com os pedágios, que são inclusive motivo da greve dos caminhoneiros que tivemos nesse ano. Uma das reivindicações era os altos pedágios. Nós somos contra o pedágio e a favor do serviço público de qualidade para o cidadão catarinense ter rodovias funcionando em todas as regiões. Candidato, por favor, 1 minuto. Santa Catarina tem 43% do seu limite de financiamento de longo prazo utilizado. São Paulo tem 173%. Portanto, há uma grande capacidade de alavancar recursos internacionais e nacionais para que possamos fazer projetos com sustentação econômica, de forma que a geração de novos recursos que advirão com estes investimentos darão competitividade
possam trazer mais tributos e esses novos tributos pagarem os financiamentos. Nós precisamos investir muito em infraestrutura que melhore a competitividade, no turismo, na ligação portuária e, acima de tudo, na integração regional, duplicando junto com o governo federal 470, a BR-282 e revitalizando a BR-101, que é fundamental para o desenvolvimento de Santa Catarina. Candidato, nós precisamos combater a corrupção e os privilégios para que o caixa do governo do estado tenha os recursos necessários para fazer as obras que Santa Catarina precisa e merece. Veja você que no orçamento que foi aprovado lá na Assembleia, onde o senhor é deputado, se prevê um déficit para o ano que vem de 3 bilhões de reais. Mas nós deixamos de arrecadar em impostos nesse ano o dobro. Então o problema não é falta de dinheiro nem de arrecadação. O problema é a farra fiscal que vocês fizeram no governo de Santa Catarina e os benefícios que vocês dão para os super ricos nesse estado. Nós vamos fazer diferente. Obrigado, candidato. Agora quem responde ao questionamento é o candidato Gelson Merizio e o comentário necessariamente deverá ser feito pelo candidato comandante Moisés. Vamos então agora sortear aqui no nosso pote o assunto da pergunta. A pergunta vai ser sobre educação e investimentos. Este é o tema do questionamento agora para o candidato Gelson Merizio. E o assunto, candidato, é o seguinte: Santa Catarina já foi um estado que se destacou na educação. No último resultado do IDEB, que avalia a qualidade do ensino, Santa Catarina ficou em 6º lugar. Há uma década era líder deste ranking. Hoje a taxa de evasão escolar no ensino médio supera a média nacional. Como melhorar o ensino e manter os jovens na escola? 1 minuto, por favor. Olha, o que nós precisamos primeiro é pagar melhor os professores. Isso tem que ser uma missão a ser perseguida por todos. Segundo, é termos mais tecnologia aplicada nas ferramentas de ensino, priorizando o ensino técnico que vocacione o jovem ou adolescente para buscar, na saída do seu curso, já uma profissão. Lá em Blumenau, com uma experiência, se formou 4.000 jovens em tecnologia. Hoje, Blumenau é um polo de tecnologia de Santa Catarina. Fazer com que o aluno tenha mais atratividade pelos cursos oferecidos também é outro objetivo a ser percorrido. E, é claro, darmos às estruturas escolares, às estruturas físicas, uma condição melhor, que permita que o aluno se sinta melhor no ambiente de sala de aula. Agora, a educação se faz ouvindo o professor, ouvindo quem entende. E eu disso também posso fazer em casa. Eu tenho minha mãe que foi professora, eu tenho minha mulher que foi professora, eu tenho minha irmã que é professora de escola pública. Ouvi-las junto com os especialistas vai ser um caminho para que nós possamos valorizar o professor e melhorar as respostas da sala de aula e, por consequência, dos indicadores. Obrigado, candidato. Candidato, tendo tantos parentes assim na área da educação, era importante realmente que vocês tivessem ouvido a todos eles muito bem. A minha esposa é educadora há 26 anos de sala de aula, sempre em sala de aula, e há 28 anos que nós temos um relacionamento e a gente conversa sobre a educação em Santa Catarina. Às vezes entre lágrimas, sabendo o que os diretores fazem para manter as escolas por falta de investimento. A evasão e o abandono escolar também são outros grandes problemas. O ensino médio também, sem atrativo para o jovem, e não houve investimento, que me chama muito a atenção nos últimos anos. E nós precisamos, de fato, olhar a educação com prioridade, porque é da educação que nós vamos melhorar a saúde e também a segurança pública e todo o crescimento e infraestrutura de Santa Catarina. Portanto, no nosso governo, nós representamos a verdadeira mudança. Eu quero me dirigir a você, eleitor. Nós vamos investir, de fato, em educação e não vamos fazer nenhuma promessa. É impressionante como aqui parece o festival de quem fala mais mal do Estado e do nosso modelo que nós temos. Santa Catarina tem os melhores indicadores em quase todos de média em qualidade de vida, inclusive na educação. Foi agora dito que nós somos o 6º. Por isso mesmo, melhorar sim, mas parar de falar mal do Estado ajudará muito a todos aqueles que quiserem governar Santa Catarina. Muito bem, vamos então a mais uma pergunta formulada pela produção do debate com os candidatos ao governo do Estado. Agora quem responde a esta pergunta é o candidato comandante Moisés, com o comentário do candidato Mauro Mariani. Vamos aqui ao nosso pote mais uma vez para escolher o assunto. E o assunto escolhido é este aqui: segurança pública e sistema prisional. Vamos falar de segurança pública agora na pergunta para o candidato comandante Moisés. A pergunta, candidato, é a seguinte: faltam 3.800 vagas no sistema prisional catarinense. Mais de 90% das unidades estão com algum tipo de interdição. O que fazer para resolver esse problema? A privatização de penitenciárias e presídios seria uma alternativa?
Um minuto, por favor. Todo modelo ele tem que ser avaliado. Nós temos problema, de fato, como você cita, de falta de vagas, e nós vamos investir, sim, em novos sistemas prisionais que deem segurança ao agente prisional, que hoje muitas vezes se expõe ao risco da própria vida e lidar com os presos num complexo sem nenhuma condição. Os mais novos têm uma qualidade melhor, mas os antigos que estão aí sucateados precisam ser melhorados. Privatização é um tema muito complexo, especialmente na área prisional. Você pode atribuir algumas atividades do sistema prisional à iniciativa privada, mas o Estado tem que deter a hegemonia, né, o mando sobre a condição dos presídios, tendo seus agentes prisionais, a custódia do preso tem que ser do Estado, sob pena de nós termos aí um incentivo ao aprisionamento e ao encarceramento, uma vez que o produto de quem está comprando do Estado é o número de presos. Então, quanto mais presos, melhor para quem presta esse serviço. Portanto, privatização tem que ser olhado com muita tranquilidade no sentido de qual atividade do sistema prisional pode ser privatizada. Mas é uma saída também em Obrigado, candidato. áreas. Candidato Mauro Mariani, um minuto, por favor. Olha, o sistema prisional catarinense tem 22 mil detentos, dos quais 7 mil em penitenciárias industriais. E é estatístico. 90% daqueles que passam pelas penitenciárias industriais conseguem alcançar alguma recuperação, diferente daqueles que ficam nos presídios. Então, avançar com as penitenciárias industriais seguramente é o melhor caminho. É um exemplo que Santa Catarina tem dado para o Brasil. Agora, a questão é, nós temos um modelo privado em Santa Catarina e temos um modelo público. O modelo privado custa R$ 3.600 uma vaga e o modelo público R$ 1.600. É uma questão de aritmética, de eficiência no serviço público. É claro que vamos fazer pelo mais barato. E o preso trabalhando, ele contribui. Parte do salário dele volta para o Estado para ajudar a pagar essa conta. Não tenho dúvida que o caminho são as penitenciárias industriais. Importante o trabalho de quem está no sistema prisional, até para que ele tenha condição de ser reincluído na sociedade, ter uma atividade profissional. Isso nós vamos investir, sem dúvida, em parcerias que tragam condição do preso se profissionalizar e se sustentar, inclusive. Pagar o próprio sustento dentro do sistema e entregar à sociedade algum produto e do qual ele saia ali um profissional que ele consiga se reinserir no mercado. Nós temos problemas graves no sistema prisional ainda em Santa Catarina e, inclusive, com sistemas de... Acabou meu tempo, obrigado. Obrigado, candidato. Com esta rodada de questionamentos, terminamos o segundo bloco do debate com os candidatos ao governo do Estado aqui na RIC TV Record. Vamos ao rápido intervalo. Na volta, uma nova rodada de perguntas de candidato para candidato com tema livre. A gente volta já. Eleições 2018, voto na RIC TV Record.